Em toda nova temporada de anime, a gente vê um punhado de animes com premissa, com proposta isekai. Só que não é tão fácil assim você encontrar esses animes no meio daquele monte gigantesco de isekais que tem pra gente assistir. Então, nesse vídeo, eu vou facilitar bastante a vida de vocês. Eu vou trazer 7 dos melhores isekais não genéricos que tem por aí. É bem diferente do vídeo de isekais que não parecem ser isekais, porque esses as pessoas reconhecem. Parece o suficiente pra gente entender que é um isekai, mas não é igual o suficiente pra gente achar que é aquele genéricozinho que muitas pessoas desgostam. Começando por Gate. Gate começa acompanhando o dia a dia de um militar que faz parte de um esquadrão de elite das forças especiais do exército japonês. Só que ele não é um militar qualquer, porque ele é otaku, ele é viciado em doujins. E pra quem não sabe, é um tipo de mangá 18+, ali pra adulto. Em determinado dia, ele tira uma folga, vai pra Akihabara. Pra quem também não sabe, é o centro dos otaku lá no Japão. Só que do nada, estoura uma guerra ali. O Japão começa a ser invadido por uns cavaleiros muito loucos, montados nos bichos muito estranhos. Alguns deles voando nos dragões. O protagonista começa a se mostrar muito capacitado para a guerra. E aí, bom, os reforços do protagonista acabam chegando e eles conseguem repelir esses invasores da onde eles vieram. Só que eles vieram do portão mágico muito louco que brotou no meio do Japão. Aí, o que o governo japonês faz? Começa a organizar uma força militar ali suficientemente forte para explorar e eventualmente conseguir criar relações diplomáticas com o povo que vive ali, etc, etc, etc. Como o protagonista é muito brabo, ele também é chamado para essa expedição. O treinamento de artes marciais que esse pessoal das forças especiais tem é muito superior ao treinamento que se recebia na Idade Média. Você tem exceções, como essa Lolita gótica, que acaba ficando muito interessada, de certa forma, no protagonista, mas fora pouquíssimas pessoas desse mundo, a vantagem é 100% do exército japonês. E aí começa a dar vários problemas culturais ali. Você tem um vai e vem das pessoas do Isekai pro Japão e das pessoas do Japão pro Isekai. Você tem, sim, elementos que são mais clichê. Você tem um pseudo-harém que o protagonista forma, então tem a Lolita gótica que eu falei, tem essa elfa aí, tem essa menininha também que é estudiosa de magia. Enfim, seguindo agora pra Youjo Senki, ou Tanya. Esse anime, eu não sei como ele lançou, porque eu achei que ia dar muito BO com os Estados Unidos. Por causa da apologia gigantesca ao Império Alemão. A história desse começa de uma maneira bem peculiar. É um assalariado japonês que trabalha numa daquelas empresas japonesas tradicionais que, na nossa perspectiva de brasileiro, é tipicamente conhecida por escravizar os trabalhadores, né? E esse japonês comum, assalariado, tá voltando pra casa no metrô, quando, de repente, um cara empurra ele com tudo pra ser atropelado pelo trem. Nisso, o tempo para e Deus aparece pra ele de uma forma mais subjetiva, mais abstrata, porque, bom, é Deus, né? Só que mesmo Deus aparecendo na frente dele, o tempo parando e tudo mais, ele ainda fala que não acredita em Deus. Obviamente, Deus resolve que ia educar e vive ele como essa garotinha num orfanato do interior, num mundo todo caótico, porque é um mundo similar ao que a gente tinha na Segunda Guerra Mundial. Aí, bom, o protagonista, ele vai crescendo lá, como essa menininha, até que de repente ele é convocado para fazer parte do exército desse império. O protagonista fica super feliz com a ideia, porque ele vê isso como uma oportunidade de levar a vida pacata, a vida tranquila e estável que ele sempre quis. Mas, obviamente, Deus não ia deixar barato, então vira e mexe, ele começa a passar por umas provações muito loucas. Vários problemas que não deveriam acontecer acabam acontecendo, porque Deus interfere. Então ele nunca tem a paz que ele tanto deseja. Ele acaba virando líder de um pelotão mágico especial desse exército que faz parte da linha de frente. Eles são como se fossem batedores ali. Eles cumprem a missão ou morrem. E você vê esse embate entre o protagonista e Deus o tempo inteiro, e Youjo Senki gira em torno disso. Porém, só esse embate entre o protagonista e Deus já é muito interessante. O poder apelão do protagonista, ele só existe porque Deus resolveu que o protagonista deveria orar pra ele toda vez que ele quisesse liberar o poder, toda vez que ele precisasse de mais poder. E a personalidade do pessoal do pelotão é sensacional. A personalidade do protagonista, apesar de ser extremamente distorcida, é muito carismática. Pela produção também vale muito a pena ver, porque as cenas de ação são sensacionais, é tudo muito bem feito, é tudo muito bonito. E a história também não decepciona. O terceiro é Juni Kokuki. Esse anime é um pouco desleal, porque ele foi feito há muitos, mas muitos anos atrás. Muito antes de começarem a confundir Isekai com gênero, muito antes do pessoal começar a reclamar que Isekai é genérico e criar preconceito. Naquela época só existia fantasia.
não se separava a fantasia de Isekai. E por isso, Juni Kokuki tem uma história muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. A protagonista, ela vive uma vida pacata, como uma colegial relativamente comum ali no Japão. Tinha algumas coisas que ela não entendia direito relacionadas ao como a família dela tratava ela. Tinha algumas coisas que ela não entendia direito, porque ela não tinha todas as memórias dela. Mas aí, de repente, o Keiki, que é um dos servos mais leais dela, acaba aparecendo pra ela do mundo Isekai e fala que vai levar ela, porque ela é uma pessoa muito importante pra aquele mundo e tudo mais. Ela, num primeiro momento, entra em negação, fica, Meu Deus, eu não quero ir, que não sei o que a minha vida tá boa aqui e tudo mais. só que logo em seguida, uns bichos piruleta começam a brotar lá na escola dela pra matar ela de verdade. No final das contas, o Keiki acaba conseguindo convencer ela a ir com ele, até porque ela não tinha opção, ou ela ia ou ela morria. Mas a passagem entre os mundos é como se fosse uma espécie de vórtex aquático. Então, no meio daquele turbilhão todo, ela acabou se separando do servo dela e ela acabou parando nesse mundo com dois amigos dela que não tinham nada a ver com a história. Eles tinham a barreira linguística pra enfrentar, eles tinham a barreira cultural pra enfrentar, eles não tinham dinheiro, eles não tinham status, eles não tinham conexão, eles não tinham segurança. Porém, por causa da Yoko ter uma relação muito forte, ter aquela importância toda, que a gente não sabe direito o que é, eles não entregam pra gente de mão beijada com esse mundo e você cai aí. Gradualmente, a gente vai vendo ela não só amadurecendo, como também aprendendo habilidades muito importantes para sobreviver nesse mundo. Então acaba sendo uma jornada de amadurecimento da Yoko, principalmente, enquanto eles vão trabalhando aquele mundo fantástico, numa escala política e social, um mundo muito interessante, um mundo bem vasto, por sinal. Então Juni Kokuki é essencialmente uma fantasia isekai com ação e com bastante drama também. Como o anime é muito antigo, eu nem sei se vai ter continuação algum dia. Se tiver, provavelmente vão fazer um remake. Seguindo agora para um que não podia faltar nessa lista de maneira nenhuma, Re:Zero começa com o protagonista Subaru, extremamente cringe, sendo transportado para um mundo de fantasia medieval clássico. Como um bom otacão, ele achou que por ter sido teletransportado para um mundo de fantasia medieval, ele ia ganhar um poder automático ali, que ia deixar ele muito forte, e que a vida dele ia mudar da água pro vinho. Só que não, Re:Zero faz tudo menos isso. Esse mundo em que ele foi parar é extremamente caótico. É um dark fantasy, então é um mundo muito problemático, extremamente perigoso, cheio de gente muito overpower e do mal mesmo. Em determinado momento ele conhece a protagonista feminina, que essa sim, muda a vida dele naquele mundo drasticamente. A Emilia é uma garota muito doce, muito gentil, que sofre por ser uma espécie de elfa, já que ela lembra uma bruxa muito maligna chamada Satella. Por causa da aparência dela, o Subaru acaba se apaixonando desesperadamente por ela. E ele fala isso da forma mais cringe que ele consegue. Só que entendam, Re:Zero é muito bom justamente porque o Subaru é cringe, justamente porque não tem tanta conveniência de roteiro assim, justamente porque ele sofre pra caramba, a vida dele é muito pior no Isekai do que era no mundo do século XXI no Japão onde ele vivia. E como ele não tem poder nenhum, com exceção de um poder que ele ganhou dessa bruxa Satella aí que sumiu há centenas de anos atrás, ele fica se debatendo em looping infinito. Ele vai, encontra um problema. Ele quer desesperadamente resolver esse problema, porque normalmente o problema envolve alguém que ele gosta morrendo, ou uma atrocidade, ou um massacre, ou qualquer coisa do tipo. Só que ele não consegue, porque ele não tem poder suficiente pra isso, ele também não tem inteligência fora do comum, nada, ele é abaixo da média, pra falar a verdade, em todos os quesitos praticamente. E por conta disso, ele fica resetando no tempo, desesperadamente, várias vezes, e até que ele quebra emocionalmente em determinado momento, pensa até em desistir. Só que ele não consegue por algum motivo, até que em determinado momento, de alguma forma, ele consegue a ajuda de outras pessoas e ele consegue resolver o problema em questão. Re:Zero gira muito em torno disso, principalmente no primeiro momento. E a adaptação de Re:Zero é sensacional. É muito difícil a gente ver adaptações de livros tão boas quanto a gente vê em Re:Zero. Muito difícil mesmo. Mas
o diretor fazia muita diferença. O quinto anime dessa lista é um anime muito engraçado e extremamente peculiar chamado Isekai Oji-san, que, como o nome diz, é um tiozão que foi parar num mundo de fantasia de um jogo que ele jogava, da SEGA. A opening desse anime é toda conceitual, ela faz um monte de referência à SEGA, porque o protagonista, ele é viciado em jogos da SEGA. Ele é um daqueles nerdões, assim, que é estereotipado mesmo. Geram cenas muito engraçadas. Esse tiozão acaba tendo uma aventura muito interessante, ele acaba ficando muito overpower. Depois de 16 anos, se eu não me engano, ele acaba voltando pra realidade que a gente conhece lá do Japão moderno. Aí, num primeiro momento, o sobrinho dele encontra ele falando uma língua super esquisita, falando que magia existe, que ele tinha ido parar no mundo de fantasia. E aí ele fala: Meu Deus, eu vou ter que cuidar do meu tio que tá delirando e tudo mais. Mas nossa, meu tio que não sei o que tem, que não sei o que lá. Só que em pouquíssimo tempo, esse tio dele consegue provar pro moleque que ele realmente foi parar no mundo de fantasia, que ele realmente é super forte, que ele realmente usa magia. E aí as coisas ficam muito engraçadas, porque ele transforma o tio num youtuber, e aí ele fica fazendo magia no YouTube pro pessoal e tal. Só que boa parte dos episódios são o sobrinho, o tiozão e a menina que gosta do sobrinho dele, que vira e mexe tá na casa deles, assistindo a vida desse tiozão no Isekai como se fosse uma tela de cinema, porque ele usa magia pra pegar as memórias dele e passar como se fosse um flashback, assim. Foi uma das maiores surpresas do ano passado, foi um dos melhores animes de fantasia do ano passado, e eu sei que muita gente não viu, mesmo esse anime estando na Netflix. Se você gostar da comédia, se você der risada com esse anime, provavelmente você vai assistir até o final e você vai me agradecer por estar falando isso pra você. Agora, seguindo pro próximo, que também é de comédia, mas é uma comédia muito diferente do anterior, Iruma-kun. Muita gente não percebeu que Iruma-kun é um Isekai, mas é um Isekai e é um Isekai dos bons. É um menino muito bonzinho e tal, que é explorado pelos pais até não poder mais. Por conta disso, ele acabou tendo uma personalidade muito peculiar, vamos dizer assim, porque apesar dele ser extremamente super bonzinho, ele adquiriu umas habilidades de sobrevivência muito fora da curva, assim. E ele é adotado por um dos demônios mais cabulosos do rolê ali no mundo dos demônios. Também é o diretor da escola que ele acaba indo estudar. Por causa da personalidade diferenciada do Iruma, o avô dele vira um avô muito babão, porque é uma personalidade que faz com que as pessoas gostem dele mesmo, sabe? E aí, o avô dele também, eventualmente, acaba matriculando o Iruma numa escola de demônios. Uma escola muito interessante, muito diferenciada, que inclusive ela é reconhecida por treinar potenciais candidatos a Lorde Demônio. O Iruma, ele entrou numa enrascada muito grande no primeiro momento, porque ele é humano, e na cerimônia de abertura, os demônios já estavam cantando lá uma musiquinha muito, muito engraçada. Apesar de que os demônios do mundo de Iruma, eles nunca viram um humano de verdade. Então o Iruma consegue se passar por um demônio. E aí fica o tempo inteiro dessa forma. Ele vive na escola, morrendo de medo de descobrirem ele. Ele vai fazendo amigos, ele vai conhecendo pessoas novas, ele vai aprendendo a usar magia. Enquanto vários problemas pontuais vão acontecendo. O mundo dos demônios está pacífico agora. Então eles estão tentando restaurar o caos na sociedade demoníaca, porque eles acham que a essência dos demônios é ser maléficos, é ser selvagens. Então toda a civilização que foi construída ali pelo Lorde Demônio anterior tava com o potencial de ser destruída. E vira e mexe isso acaba causando vários problemas pro Iruma e pros companheiros dele lá na escola. E aí a gente vê o Iruma resolvendo isso de umas formas bem legais, assim. E pra fechar essa maravilhosa listinha, No Game No Life. A história de No Game No Life é muito interessante porque ela acompanha um casal de protagonistas viciado em jogos, todo tipo de jogo, que vive no Japão moderno do século XXI, acaba sendo transportado pelo deus dos jogos para um mundo de fantasia que gira em torno disso. Qualquer coisa importante a ser definida nesse mundo tem que ser decidida através de jogos. Então, ao invés deles guerrearem por território, tudo é resolvido na base dos jogos. Só que eles não lutam ali, eles não podem, eles são proibidos, porque Deus não quer. Só que quem tem magia, usa magia pra tentar trapacear, vira e mexe eles tentam trapacear nos jogos que eles criam, tentam abrir brecha e tudo mais. É um tipo de história muito diferente, o mundo é muito interessante, a produção é muito bem feita. Tem algumas coisas que me desagradam? Tem excesso de et, mas isso é particular meu. Você tem a primeira temporada e um filme, sendo que o filme é cronologicamente anterior à história principal, inclusive fala da vida passada dos protagonistas naquele mesmo mundo de fantasia, que também explica o porquê que eles foram convocados pelo deus dos jogos pra ir pra aquele mundo. Só que aí no final a gente não vê mais nada, porque não teve continuação. Tanto que No Game No Life lançou em anime em 2014 e até hoje não teve segunda temporada. Mas eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Tamo junto, gente. Um abração. A gente se vê agora no próximo... Eu não lembro qual dia, mas semana que vem tamo aí de novo.